Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Carrossel de Leitura. Eu sou a Isabel e hoje eu vou falar sobre um livro muito legal e um autor muito legal. Primeiro vamos falar dele. Ele é o Frank Edward Barrett. Esse autor aqui. Ele é canadense, naturalizado norte-americano. O pai dele era um pastor evangélico, então ele teve desde pequeno uma ligação religiosa muito intensa. Ele é um autor que ele se dedicou uma parte da vida dele ao cinema, a estudar sobre cinema, roteiros, tudo que envolve a parte de cinema ele estava estudando. Porém, por problemas particulares, o pai dele teve que se ausentar da igreja e ele tomou a frente da igreja. O pai dele era o pastor, então o pai dele se ausentou e ele tomou a frente da igreja. Ele ficou na frente dessa igreja, ministrando lá durante um tempo. Quando ele voltou a escrever, foi em 1986. Ele escreveu o livro Esse Mundo Tenebroso. Esse Mundo Tenebroso é um livro que ele escreveu em 86, porém só foi publicado em 1988. Os livros do Frank Barrett, eles têm essa pegada religiosa, então o livro, ele teve não foi muito bem aceito, ele só conseguiu publicar 2 anos depois. Eu li o livro. Ele coloca o bem contra o mal, mostrando isso nas pessoas, em várias situações. Esse Mundo Tenebroso, ele teve a sua segunda versão, uns 2 anos depois que ele publicou a primeira, um pouco depois de 1988. Ele é vendido em box e são mais ou menos umas 600 páginas. Os livros do Frank Barrett são assim, são 300, 400, 450 páginas, 500 páginas. Outra curiosidade do Frank Barrett é que alguns livros dele, ele tem parceria com outros autores. Por exemplo, o livro O Fim do Jogo é um livro que se passa em uma mansão antiga, onde 7 pessoas fazem um jogo. É um determinado jogo. E no meio deles tem um serial killer, mas ninguém sabe. E aí o livro vai acontecendo, os fatos vão acontecendo, é muito legal. Esse livro, O Fim do Jogo, ele fez em parceria com o Ted Dekker. Ele tem isso, o Frank Barrett. Se você for verificar a lista de livros dele, você vai ver que vários livros têm outros autores juntos, né? É justamente pela veia de cinema, de roteirista que ele tem, né? Geralmente o roteirista, ele sempre tem uma ou outra pessoa para ajudar ele a concluir ou a colocar circunstâncias na história. O Fim do Jogo é assim, ele e o Ted Dekker, né? Mas ele tem outros livros com outros parceiros de autores, tá? O que eu vou meter hoje é falar sobre o livro O Pacto. Basicamente, é um vilarejo, tem uma mineradora, a cidade toda em volta é o comércio, né, as pessoas, tudo é voltado à mineradora que tem lá, e nesse vilarejo acontecem alguns assassinatos. O mais curioso é que quando você lê o livro, você tem a nítida noção de que ninguém quer saber como aconteceu. Ninguém quer saber. Olha, fulano desapareceu, foi encontrado morto. Eu não quero nem saber. Acontecem algumas coisas no vilarejo, as pessoas elas não querem se envolver, elas não querem saber. Até que acontece um assassinato e veio uma pessoa de fora que era morador da cidade
e vem na cidade, volta, né, na cidade, para descobrir o que aconteceu. Porque a pessoa que foi assassinada é irmão dele. Então ele vem da outra cidade para descobrir o que aconteceu. Como o irmão foi assassinado? Como assim, se a única sobrevivente, que é a cunhada, ela não consegue dizer absolutamente nada, porque ela fica em choque. Durante muito tempo ela fica em choque, então ela não consegue contar o que aconteceu. O irmão dele vem de outra cidade e traz uma policial com ele. E eles vão a fundo na história para saber, não só porque o irmão dele foi assassinado, como os outros assassinatos que acontecem nessa cidade. O livro tem, né, o bem contra o mal, ele envolve esses dois personagens nesses dois polos. É uma leitura muito interessante, são 450 páginas, né? O Frank Perret coloca sempre essa vírgulazinha religiosa nos livros dele. Como eu falei, ele é roteirista, porque ele fez, né, escola de cinema, ele é romancista e ele também tem livros para o público infantil. Ele começou a escrever em 1986 o livro que eu mencionei, Esse Mundo Tenebroso, mas ele tem O Profeta, Monster, né? Alguns livros dele foram adaptados para séries e ele tem uma longa lista de livros. Ele já ganhou vários prêmios, inclusive o best-seller do The New York Times, né? Ele também tem o prêmio, tá? Frank Perret, ele é os livros dele, eu sempre falo que os livros dele são bons para viajar. Você vai fazer uma viagem, 3, 4 horas, você vai estar dentro do ônibus. Frank Perret é a sua melhor companhia. Vai, tá no trânsito, tá parado, não quer ouvir música, não quer ouvir nada. Frank Perret é a sua melhor companhia. Porque o farol abre e fecha, seu carro não anda e você está lá, devorando capítulo por capítulo. Frank Perret é um maravilhoso autor. Eu gosto de todos os livros que eu li dele, tá? Tem sempre essa pegada. O final é sempre inusitado, né? Terror, suspense e uma parte religiosa. Amo esse livro. Já li ele 2 vezes. Ganhei ele de uma amiga minha, né? Ganhei ele de uma amiga minha, a dedicatória que ela fez para mim. E é essa minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse livro é pela editora Bom Pastor. Vocês conseguem informações dos livros do Frank Perret no site da editora Bom Pastor ou no site do Frank Perret mesmo, porque todos os autores agora têm as suas páginas, né? Onde tem toda a sua obra, certo? Muito obrigado mais uma vez por me ouvir, obrigada por estar aí. Gostou do conteúdo? Dá um joinha, compartilha. O que vocês acharam do livro, da história do autor? Querem saber mais sobre livros nessa vertente, terror e suspense? Comenta aí, fico aguardando o comentário de vocês. Por enquanto, muito obrigada e até o próximo vídeo.